Por que o Master não vai ser o último escândalo? As festas de Vorkado. Ele selecionava grupo, chegava lá, você tinha tudo do melhor, um grande conforto numa praia paradisíaca e modelos. E ele então faria esse agrado através dessas modelos. Se houver a delação do Vorkado, vai ser uma delação muito pesada, porque vai envolver gente de outros poderes. É o maior escândalo que se teve e tá só começando a apuração. Olá, eu sou o Rei Dias e começa agora mais um TikTok Podcast. Na moral, só vem. Hoje o assunto é sobre o escândalo que pode mexer com os alicerces da República, o Banco Master. E para falar sobre esse assunto e para a gente entender os últimos acontecimentos, o que pode acontecer, recebemos ele, o advogado Dr. Francisco Gomes. Uma salva de palmas. Que já é prata da casa, não. É ouro hoje. Seja bem-vindo. Opa, já é ouro. Obrigado pela recepção. Eu sempre gosto de estar aqui, cara. Eu me sinto em casa aqui. Ah, eu que agradeço, doutor. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. A gente vai pro caso do Master, que é um caso muito polêmico e está sendo muitas dúvidas das pessoas. A gente quer entender a linha do tempo, né, sobre esse caso, e também entender por que o Brasil vive ciclos de escândalos, né, políticos. Tá. Eu queria começar fazendo, digamos assim, duas ressalvas, que eu acho que é importante sempre, até para quem vai ver a gente, né? Porque, assim, o Brasil, ele vive num clima de polarização tão grande, isso já há algumas décadas, que, assim, se você faz uma afirmação um pouquinho para o lado de cá, você é de tal lado. Se você fala do lado de lá, você é do lado de lá. Então, na realidade, as observações que eu vou trazer aqui são todas técnicas e jurídicas. Quer dizer, eu não quero dar aqui, fazer juízo de valor ou dar minha opinião sobre um determinado caso. Eu quero trazer os fatos objetivos para que quem estiver assistindo possa formar sua própria opinião, seu próprio juízo. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? A segunda coisa é assim, como você bem ressaltou, a gente tem um ciclo de escândalos. E aí eu acho que é interessante a gente entender por que a gente vive um ciclo de escândalos. Por que o Master não vai ser o último escândalo, né? Então, assim, a gente vai ter um histórico de escândalos que vem pelo país, e esse histórico que vem, ele vem por quê? Por uma falha estrutural, por uma falha que eu quero explorar aqui com vocês, quero mostrar para vocês, tá? Por que vai se sucedendo escândalo, só muda o personagem e o escândalo vai sucedendo, tá? Então, eu acho que a gente poderia até começar pelo seguinte, vamos falar daqueles escândalos que, assim, quem não ouviu falar, com certeza já leu sobre, ou mesmo que não fosse da geração ainda daquela época, todo mundo já ouviu falar de mensalão, né? Antes do mensalão, se a gente for assim, puxar na linha do tempo, e aqui eu não vou ficar me atendo, mas se a gente puxar na linha do tempo, antes do mensalão já teve lá mais meia dúzia de escândalo. Antigamente chamava escândalo do orçamento, escândalo dos anões, escândalo, tinha tudo, tá? E aí veio o mensalão, que foi o primeiro grande escândalo que chegou ao Supremo Tribunal Federal, tá? O que aconteceu no mensalão? No mensalão você tinha acusação de mais de 40 pessoas. E eu vou falar bem resumidamente, porque como o nosso objetivo aqui é Master, eu só vou passar. Você tinha mais de 40 pessoas acusadas ali e falou, vai quebrar a República. Aqui você tem altas autoridades, você tem presidente da República, você tem ministros, você tem etc e tal. Tem uma pessoa presa, que na realidade a gente pode quase que dizer que foi o peão da operação. Nenhuma das autoridades, políticos, etc e tal, sequer foi preso. Os que foram condenados depois foram absolvidos. Então, o resultado do mensalão foi um grande escândalo com prejuízo para o país, tá? E uma impunidade bastante grande. Isso porque na época se falou como se fala hoje. Vamos passar a República limpo, nós vamos aqui criar um negócio que, olha, agora vai. Agora nós vamos pegar quem tiver que pegar. Beleza. Vou pular para o segundo escândalo muito grande, que esse é recente, todo mundo já ouviu falar, Lava Jato. Lava Jato, você teve lá centralizado na figura do Moro, e centralizado na figura do Moro,
prisões, condenações confirmadas. O próprio Lula, que na época era ex-presidente, foi preso. Agora vai. O que aconteceu com a Lava Jato? A Lava Jato acabou. E a Lava Jato ela foi, de certa forma, destruída passo a passo, alicerce por alicerce, como se faz com as grandes operações na cúpula do Poder Judiciário. Então você tem casos que é difícil de acreditar. Você tem casos de pessoas que na época confessaram. Não sei se você vai lembrar, o governador do Rio de Janeiro era o Sérgio Cabral. Sim. Confessou, delatou, fez acordo. Daí você teve toda uma organização de empreiteiros e empresários que foram presos, etc. e tal. Todos estão soltos. Hoje você tem a Lava Jato praticamente anulada, e anulada basicamente pelo Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai dar um salto. Aí sim a gente vai chegar ao escândalo atual. Mas eu acho que antes da gente chegar ao escândalo atual, é interessante a gente perceber o seguinte: de todos esses grandes escândalos, algumas pessoas, e principalmente jornalistas que são bastante sérios e bastante dedicados, e eu vou citar quem está agora novamente no caso do Banco Master, que é a Malu Gaspar, que é quem está trazendo informações quentes, foi a pessoa que, por exemplo, escreveu um livro que se chamava A Organização, e esse livro chamado A Organização foi o livro que conseguiu trazer toda a história da Lava Jato e virou, na época, até uma série que se chamava O Mecanismo, que passou na Netflix. Quem dirigiu, inclusive, foi o Afonso Padilha, que é um diretor brasileiro famoso, que fez Tropa de Elite, que fez várias coisas. Esse livro, A Organização, ele destrinchou um pouco do funcionamento do que a gente chama de sistema no Brasil, tá? E agora, novamente, o que a gente está tendo é o sistema se mexendo. E é isso que a gente vai poder abordar aqui, tá? Lembrando, quando o doutor fala justamente dos escândalos, a gente está falando do nível nacional. Porque escândalos estaduais é a todo momento. Mas a questão de escândalos, ela já vem de uma história desde a descoberta do Brasil. Agora a gente pode trazer assim, da época do Collor também, impeachment da Dilma e outros, mas você ressaltou aqui bem os mais recentes. Você sabe que tem uma brincadeira? O pessoal fala o seguinte, que os partidos políticos no Brasil surgiram na descoberta do Brasil, que diz que o Pero Vaz de Caminha, quando veio para cá, escreveu aquela cartinha famosa, falou, olha, é uma terra em que se plantando tudo dá, é muito bacana tal, e ele escreve a carta para o rei e fala, aliás, teria como o senhor arrumar um emprego já para o meu primo e para ele poder ficar no Brasil tomando conta do não sei o quê? Os caras falaram, pronto, surgiu a política aí. O primeiro pedido de emprego, o primeiro padrinhamento surgiu aí, entendeu? E, de fato, você tem todos esses fatos históricos que foram citados, tá? Agora, você tem uma estrutura montada, e aí eu tenho até uns slides que eu acho que, de certa forma, eles acabam retratando um pouco isso, quer dizer, tanto os livros, as obras sobre esses momentos, como a estrutura do poder que funciona no Brasil, tá? E eu acho que é interessante... A gente vai passando aqui e você vê o seguinte. Esse é um livro escrito pelo historiador Marco Antônio Villa sobre o escândalo do Mensalão. Ele conta a história do julgamento do Mensalão. Se você reparar, o que você tem na capa desse livro? Você tem ministros da Suprema Corte na época, todos eles usando máscaras como se fossem de carnaval. Você já tem uma mulher, uma modelo aqui. Então, quer dizer... Você está mostrando novamente que era um escândalo que tinha todos esses ingredientes. Mulheres, modelos, ministros, gente de todos os poderes, etc. e tal. Esse livro que destrinchou o Mensalão, e aí teve uma coisa interessante. Quem comandou o julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, na época, foi o ministro Joaquim Barbosa, que tentou, ao máximo, a condenação de todos aqueles que estavam envolvidos. E ele viu que, na realidade, geralmente nesse tipo de escândalo, quem acaba preso é o funcionário do escalão mais baixo. Nenhuma das grandes figuras acabou sofrendo muita coisa e ficou... Tem uma pessoa presa até hoje que é do escalão mais baixo. E aí o que fez o ministro Joaquim Barbosa, depois de vários discursos? Ele pediu para sair do Supremo. Ele é um dos poucos ministros que se exonerou. Falou, eu não
tenho mais interesse em permanecer no Supremo Tribunal Federal. E saiu do Supremo Tribunal Federal. Hoje ele é ouvido sempre, virou uma autoridade, que muita gente conversa sobre com ele, mas ele é uma pessoa que definitivamente não quis mais saber de habitar, digamos assim, o Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o outro livro que eu mencionei, que a gente também tem um slide aí, quer dizer, a Malu Gaspar, que é a mesma jornalista, ela vai falar da Lava Jato, narrar todo o esquema da Lava Jato, e é um livro, digamos, um calhamaço, sabe? É um trabalho de jornalismo, assim, de primeira categoria, que é o mesmo trabalho que agora ela faz no Master, tá? Mas apesar de todo esse trabalho, de ter destrinchado tudo, o que aconteceu com a Lava Jato? Acabou, né? Ah, mas por que acabou? Acabou porque acabou sendo anulado, usado. Então, assim, empresas que tinham multas, as multas perdoadas. Empresários que haviam sido condenados, absolvidos, perdoados. Quem confessou ou delatou, delações, todas elas anuladas também, tá? E aí, a gente pode ir para o próximo slide, que mostra o seguinte. Na época, inclusive, se comentou que essa elite empresarial que funcionava no Brasil envolvia empreiteiros e envolvia o pessoal do que se chama hoje de agro. E aí, esse livro, Nome aos Bois, falava dos irmãos Batista, que até hoje ocupam a elite empresarial do país. Para que você tenha uma ideia, nessa crise que a gente teve com a Venezuela, cai Maduro ou não cai Maduro, você se lembra que foi lá Joesley Batista, em nome do governo, e foi, inclusive, em nome do próprio Trump, lá, não sei o que lá, tentar convencer o Maduro a sair do poder. Então, é uma elite que permaneceu, tá? E aí, se a gente for um pouquinho mais adiante, esse livro, ele narra todo o final da Lava Jato e como a Lava Jato acabou. Eu estou te trazendo isso porque, assim, a gente vai entrar no Master, mas, assim, você tem elementos históricos, até para que a gente possa demonstrar que o que a gente vai falar aqui não é achismo, não é opinião. É baseado num sistema que existe e que já foi testado várias vezes em outro escândalo e que sempre se protege e acaba da mesma forma, tá? Por quê? Porque você tem uma estrutura no país que funciona através da Constituição Federal, estabelecendo níveis de poder, tá? E aí eu não sei se você já quer entrar nisso, se a gente... Eu queria só uma opinião antes de entrarmos na questão da ciência, do estudo, queria uma opinião pessoal sua, doutor. A questão do Joaquim Barbosa. Você acha que ele saiu pela questão de enxergar muitas coisas e falar, tô desistindo, vou recuar? Ou a questão de, tipo, eu quero uma preservação da minha vida e para isso eu preciso me anular? Pode ser um pouco das duas coisas, mas o que a gente vê ao longo das décadas é o seguinte. Há 2 ou 3 décadas, o Supremo era realmente respeitado porque os ministros eram ministros que tinham uma sabedoria jurídica, uma sabedoria técnica, que era uma coisa impressionante. Quando vem a Constituição de 88, passa a ser a indicação política. O presidente indica e o Senado aprova. E aí começa a cultura do presidente indica alguém ligado a ele. Ou que foi advogado dele, ou que foi advogado do partido, ou que foi... Isso todos fizeram. Quer dizer, a gente passou por períodos em que o Collor indicou o ministro do Supremo, né? Marco Aurélio de Mello. O Lula indicou vários ministros do Supremo, a Dilma indicou vários ministros do Supremo. O Michel Temer, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele é uma indicação do Michel Temer, tá? O Dias Toffoli é uma indicação do Lula. Tem indicação do Collor. Nunes Marques e André Mendonça, indicações do Bolsonaro. Então, assim, criou-se um sistema político em que o presidente indica e, assim, nunca houve nenhuma reprovação ou recusa de candidato por parte do Senado. É indicar, e aí o governo negocia e aprova. Então, o que você tem é um sistema, de certa forma, nesse aspecto, viciado. E você tem, além do Joaquim Barbosa, outros grandes juristas que passaram por lá. Por exemplo, vou citar outro nome, que é o Eros Grau, que era
professor da USP de Direito, super respeitado, um acadêmico realmente, que quando percebeu que o Supremo fazia julgamentos políticos e não necessariamente técnicos, jurídicos, também pediu para sair. Você tem alguns casos de pessoas que às vezes se decepcionam com o funcionamento sistêmico. E aí, se para ela não serve, o jeito é sair, entendeu? E no caso do Joaquim Barbosa, realmente teve uma pressão muito grande, quer dizer, sobre ele. Porque foi o primeiro caso e havia aquela coisa assim, né? Mas ele está julgando os políticos todos, quer dizer, isso é uma perseguição. O que ele está fazendo contra todos esses políticos? Ele era tido como um ministro radical porque ele queria uma aplicação severa da lei. E aí, o jeito foi... Daí as pessoas falavam o seguinte, não, ele está fazendo isso para aparecer porque ele quer ser político, ele quer ser candidato. Ele nunca foi candidato a nada, a nenhum cargo. E a cada eleição os partidos convidam ele, ele nunca foi. Então, assim, ele realmente teve a convicção que não daria para que ele ficasse lá e talvez para ele não serviu. Então, foi esse o motivo da saída dele. Então, para você que está nos assistindo, deixa aqui seus comentários. O que vocês acham, o que aconteceu para Joaquim Barbosa sair do seu cargo de ministro? Ok? Então já comente aí. Outra coisa que vamos agora para a questão do Banco Master, que você trouxe vários elementos. Você acha, doutor, que o Banco Master, ele é um escândalo que é comparado à Lava Jato e ao Mensalão? O Banco Master, ele é um escândalo comparável por seguir a mesma estrutura, mas ele é maior em termos de número. O escândalo, em termos do prejuízo causado a todos, porque as pessoas falam o seguinte, mas quem teve prejuízo é quem tem investimento no Master, né? E aí o que acontece? Quem tem investimento no Master teve que ser ressarcido, teve que ser pago por um fundo, que é um fundo garantidor. Esse fundo garantidor é pago com dinheiro de quem? De todos os bancos. E o banco faz o quê quando ele é obrigado a gastar todo esse dinheiro? Você acaba repassando para o usuário, seja como tarifa, seja como uma taxa. Então, na realidade, um prejuízo que você cause ao sistema econômico-financeiro, como quase tudo nesse país, acaba estourando num lado mais fraco. Então, vai ter prejuízo sim para a população. Além disso, você tem uma dificuldade de crédito maior, menos dinheiro em circulação, enfim, você tem uma série de elementos que acabam recaindo justamente sobre a população mais carente. Então, é um escândalo e ele é um escândalo grande, porque além de tudo parece que ele está vinculado. Se você reparar, eles falam assim, você tem o escândalo do Master, mas também precisamos entender o papel de Vorcaro no escândalo do INSS. Quer dizer, são dois escândalos juntos, caminhando juntos. O do INSS, que lesou milhões de aposentados, junto com o escândalo do Banco Master. Então, eu acho que é interessante a gente entender por que o Brasil dá brecha para que isso aconteça. Tá? Então, acho que se a gente passar aí, tem um slide que eu acho que é exemplificativo, que é o seguinte: corrupção é o quinto poder. Por que o quinto poder? Quais são os outros 4 poderes? Ou quais são os 4 níveis de poder para que a corrupção seja esse quinto que fure tudo? E aí tem um esqueminha que está no próximo slide, que é o seguinte: como que funcionam os níveis de poder no Brasil? Aqui tem uma coisa interessante. A gente briga, quando eu digo a gente, a população. A população briga por uma polarização política, tá? Essa polarização política poderia ser Lula, Bolsonaro, Collor, não sei quem, né? Essa polarização sempre política, e que você dá a impressão para a população de que realmente vocês estão brigando pelo destino do país, é uma falácia. Na realidade, essa é o 4º nível, é o nível mais baixo. Por que é o nível mais baixo? Essa briga política, essa polarização, ela só está decidindo quem vai ficar, porque quem vai ficar vai ser trocado a cada 4 ou 8 anos, certo? E esse que vai ficar, seja ele de um lado ou seja ele do outro, entra super amarradinho, porque assim,
85% do orçamento da União já está engessado. É orçamento que vai para pagar a despesa do INSS, para pagar a dívida pública, para pagar... Todas as verbas já estão comprometidas. Inclusive os auxílios, já está na Constituição, Bolsa Família, auxílio-desemprego, tudo isso já está. Então, assim, a pessoa que é eleita, ela não acha que ela vai pegar aquele baita orçamento de trilhões. Não. Ela vai chegar no fim, ela vai ter 5% do orçamento do que a gente chama de discricionário, que é livre para ela poder fazer o que ela quer. O resto já está todo comprometido. E esses 5%, você também não pense que é assim, mas é muito dinheiro, ele faz o que ele quer. Não, porque aí começam a acontecer enchentes, tragédias todos os anos no Brasil e quem estiver na presidência vai liberando verba para cobrir isso daí. Desses 5%, ainda o que acontece? Entra o Congresso Nacional e fala, opa, eu também quero. Eu quero minhas emendas, eu quero um pedaço disso daí. E aí o dinheiro vai diminuindo, vai diminuindo. Então, esse nível 4, esse é o nível mais baixo, que é o nível que troca a cada 4 anos e quem entra já engessado, tá? Isso no sistema atual. Quer dizer, se a gente não mexer em nada, se você não mexer na Constituição e permanecer nesse sistema, o que você tem é troca de nome. Troca de nome, e aí, por isso que tem muita gente que fala o seguinte, mas essa questão direita e esquerda, ela é muito mais ideológica, é muito mais até do que eu prefiro, do que eu sou. Mas na prática, o que muda se a verba é comprometida do mesmo jeito? Né? Então, o que se conseguiu mexer durante o período da direita na estrutura do país do jeito que eles queriam? O que se conseguiu mexer pela esquerda também? E assim, já é uma divisão um pouco complicada, né? Porque hoje você olha e você fala assim, peraí, a China é de esquerda ou de direita? A China é comunista, então você fala, se é comunista é de esquerda. Não, a China é o segundo maior país capitalista do mundo. Então ela é de direita. Então você já não sabe para que lado é. E o Putin é o quê? É direita ou esquerda? Você também não sabe. Então, essas divisões são muito confusas. Até pelo seguinte, você fala assim, não, eu sou de direita. Você é de direita? Sou de direita. Tá bom. Você compra onde? Eu compro na Shopee, eu compro na Shine, é tudo empresa chinesa. Eu compro na Shopee, eu compro na Shine. Tá. E você é de esquerda? Daí o pessoal brinca, é o socialista de iPhone. Quer dizer, tá tudo misturado. Não dá mais para você saber o que é o quê. E, no Brasil, esse quarto nível significa o seguinte, vai trocar a cada 4 anos ou a cada 8. Se não obedecer, literalmente, o nível de cima, que é o nível de caciques, vai cair. Vai cair por impeachment, tá? Se não obedecer às composições que tem que fazer, que é dar o que o Congresso quer, fazer o que o Senado quer, fazer o que a Câmara quer, vai cair. Então, quem ganha tem pouca margem de manobra com orçamento e tem que atender todo o sistema político e, basicamente, o nível que está acima. Porque o nível que está acima, que são os caciques políticos, eles são os donos dos partidos. Então, os donos do partido é o seguinte... Quem escolhe quem vai ser candidato são os donos dos partidos. Né? Então, você pega, por exemplo, a eleição que vai ter esse ano. A eleição que vai ter esse ano, você vai ter Quem escolheu, por exemplo, que o Flávio vai ser candidato e não o Tarcísio? Foi o Bolsonaro, mas o Bolsonaro, ele é subordinado ao dono do partido dele, que é o Valdemar Costa Neto. Daí você tem o Antônio Rueda, você tem o Ciro Nogueira, você tem o Gilberto Kassab, todos esses são caciques, porque esses caras, geralmente, eles não são eles que vão concorrer, mas esses caras vão escolher os nomes de quem vai concorrer. E outra coisa, enquanto o nome de baixo vai mudando a cada 4 anos, e às vezes sai no impeachment, às vezes está arruinado, às vezes está preso, o de cima não está. O de cima, ele vai se ajeitando ao governo que for. Então, você vai ter o partido que, quando o Bolsonaro era presidente, tinha lá 4, 5 ministérios, estava lá no bolo. Quando mudou o governo, ele tem lá 4, 5 ministérios, está lá no bolo. E no próximo, ele vai estar lá no bolo. Então, esse é o nível que fica acima. No nível 2, que é o nível já mais alto, que está acima de toda essa classe política e que está acima até do nível presidencial, você tem a cúpula do Poder Judiciário. E por que a gente fala que está acima? Porque o Judiciário hoje,
ele julga tudo, por exemplo. O presidente faz um ato, alguém entra com uma ação e fala, é inconstitucional. Vai para quem? Vai lá para o Supremo julgar. Aprovamos uma lei aqui muito boa, mas alguém acha inconstitucional. Entra com uma ação, vai para o Supremo julgar. O Supremo vira a última palavra em tudo, tá? E aí o sistema cria, digamos assim, superministros. São 11 ministros. Hoje você sabe mais o nome dos ministros do que o nome de quem está na seleção brasileira. Então, assim, os caras atingiram um nível de popularidade, é óbvio, de ego, de vaidade e tudo mais, que eles acabam comandando como funciona a estrutura, tá? E para que serve essa cúpula do judiciário? Isso tudo que eu estou falando aqui são as teorias políticas que vêm desde Montesquieu, Alec de Tocqueville, são teorias políticas clássicas de como uma estrutura de poder se sustenta, tá? Porque você tem, no topo de tudo, uma oligarquia. E essa é uma estrutura que, por exemplo, aqui a gente está falando nível Brasil, mas eu poderia estar falando de nível Estados Unidos, em que você tem uma hierarquia. Os empresários que mandam, as big techs que mandam e comandam. E aqui você também tem uma cúpula empresarial, que é quem? São os grandes bancos, são as grandes empresas de agro, são realmente o capital do país, né, que não pode ser afetado e montou a regra para que ele não perca dentro dessa regra. Então, o que está abaixo dele, os juízes que estão abaixo dele, estão para blindar, para não deixar que esse sistema, que essa cúpula, seja prejudicada, tá? E aonde que vai entrar o Banco Master nisso tudo, tá? Vai entrar e aonde que os escândalos começam a acontecer? Eles começam a acontecer, como no caso do Banco Master, quando você tem um banqueiro ambicioso, que tem um banco pequeno, que está lá entre os 100 do país, ou seja, ele é um banco de nenhuma representatividade, tá? E que, portanto, ele não chegaria no nível 1, na cúpula. Porque essa cúpula, que eles chamam de old money, é uma cúpula fechada. É uma cúpula em que você tem aquela riqueza antiga do país, aquelas famílias tradicionais. Não é o novo rico que sai furando, tal, não sei o que lá. Não é o ostentador da rede social que faz isso. O ostentador da rede social vai ficar no nível intermediário. Ele não vai chegar a fazer parte da elite do país. A elite do país é a elite que é ouvida por qualquer presidente, por qualquer dono de partido, que é ouvida pelos donos do judiciário. Aí o Vorcaro percebeu o seguinte: eu vou furar isso tudo. Eu vou furar isso tudo para tentar chegar lá em cima. E como que eu furo isso tudo? Com o nível 5, que é o que a gente acabou de ver naquele livro falando o seguinte: a corrupção. Então, ele acaba formando um network, que é o que se diz hoje, né? Esse network que é com políticos, com gente de governo, com gente de judiciário, com gente de Banco Central, com gente de todas as instituições. Então, ele percebe o seguinte, que ele precisa destinar boa parte da verba que ele ganha no banco para sustentar o sistema dele, que é um sistema aparentemente todo errado, é um sistema que não se sustenta financeiramente. Como que ele se sustenta? Comprando, de certa forma, ou tentando comprar esses agentes públicos. E aí, ele vai furando e ele vai subindo a ponto de... Chega um momento em que, assim, ele é eleito o banqueiro do ano, ele está viajando com ministros para fazer palestras em Londres, ele está fazendo uma série de coisas. No momento que isso acontece, aquela cúpula que está no nível 1 fala: aqui não, aqui você não vai entrar. E aí o império dele vai ruir. Porque o Banco Master, né, do Daniel Vorcaro, é um banco pequeno, se a gente for analisar dentro desse montante. E aí você vem explicando, doutor, justamente porque um banco tão pequeno gerou tanta influência, tanto na mídia quanto no meio do judiciário, que a gente sabe que tem os escândalos, passou todo o nível 4, nível 3 e foi para o nível 2. Quando atinge o nível 1, é blindado ali. É blindado. E no nível 1, por exemplo, já são dados nomes. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém, né? Sim. Então as pessoas dizem o seguinte: olha, no nível 1 se encarregou um banqueiro
que é o André Esteves, de cortar as asas do Vorcaro. E o que significa cortar as asas? Começar a divulgar as fraudes que haviam no banco. Porque assim, você não constrói uma fraude de um dia para o outro. Ele estava há 5 anos fazendo todo um sistema funcionar, e aí, de repente, alguém entrou ali e falou, agora chega. E começou a entregar, de certa forma, todas essas fraudes que estavam acontecendo. E aí o próprio Vorcaro fala, bom, quem está por trás de tudo isso, que quis minha cabeça, foi o André Esteves. E aí você tem 2 características que a gente poderia dizer que iriam se repetir, tá? Que é assim, você liquida o banco, o Vorcaro cai, que é o normal, tá? Mas o Vorcaro não fica preso. Foi o que aconteceu em todos os outros escândalos anteriores. Esse seria o histórico, tá? Aliás, uma coisa curiosa, está começando essa semana o julgamento se mantém ou não a prisão do Vorcaro, tá? E muita gente estava falando, não, foi uma grande coisa porque o Toffoli se declarou impedido. E ele estando impedido de julgar o Vorcaro, não foi uma grande coisa. Não foi uma grande coisa, foi uma jogada que pode botar o Vorcaro em liberdade. Já. Semana que vem. Tá? Então, quando chegou no nível 1, travaram ele. Só que qual que foi o grande problema dessa vez? O grande problema dessa vez é que, ao que tudo indica, o Vorcaro não era um cara tão ingênuo. O Vorcaro era uma pessoa que também montava dossiês e provas contra uma série de pessoas. Então, a gente tem aí até agora 30% de um celular dele com algumas coisas vazadas e você já vê quanta gente envolvida de judiciário, de resort, de coisas que vão aparecendo. E são 10 celulares deles que ainda estão para ser periciados. E, além disso, o próprio Vorcaro falou, não, eu tenho backup, eu já fiz algumas cópias disso tudo para que se algo acontecer comigo, ele teria a cópia das coisas. Então é o seguinte, ele passa a ser um problema. Ele passa a ser um problema. Porque o que a gente tem ouvido falar? As festas de Vorcaro. Se fala isso todo dia no jornal. As festas de Vorcaro eram festas em Trancoso, em que ele levava as pessoas para uma mansão, para uma casa em Trancoso, e ele selecionava grupos. Né? Um dia ia um grupo do legislativo, um dia ia um grupo do judiciário, ele selecionava grupo, chegava lá, você tinha bebida da boa, tudo do melhor, um grande conforto numa praia paradisíaca, né? E modelos que não eram modelos brasileiras. E aí também tem aquela explicação, quer dizer, ele trazia modelos da Rússia, ele trazia modelos da Noruega, ele traria modelos de outros lugares, porque essas pessoas sequer conheciam quem eram as autoridades que estavam ali, portanto, nem poderiam falar nada, nem sabiam a língua, né? E ele, então, faria esse agrado através desses modelos. E aí nasce o comprometimento, quer dizer, que também, supostamente, ele teria câmeras nessa casa onde ele filmava as pessoas, quer dizer, ele deixa todo mundo meio de rabo preso. Caminha-se para... Só muda o país. Então, tem o escândalo, ele meio que fica atrelado ali como se fosse o do Jeffrey, do Epstein. E também do Diddy. Não estamos falando das festas, do que acontece ali, mas do sistema dele manipular. Também, ter o controle. Ter o controle. O problema do Jeffrey é que, além de pedofilia, sim, porque ele lidava com menores, ele fazia tráfico humano, quer dizer, ele levava pessoas com a promessa de emprego que depois ele mantinha em cárcere privado. Aqui você não tem isso, aparentemente. Mas o Vorcaro leva pessoas de fora para não reconhecer alguns políticos. Para não reconhecer os políticos, mas são pessoas, quer dizer, o que ele está fazendo na realidade a gente pode chamar de chantagem, quer dizer, a gente pode chamar de, poxa, ele tá dizendo para a pessoa que, quantas vezes, cada vez que ele ameaça, que ele fala que ele vai soltar ou vai falar alguma coisa, fica todo mundo com o pé atrás. E aí você vê coisas que já começaram a aparecer, quer dizer, e aí eu vou falar da parte jurídica. Não, mas antes de entrar na parte jurídica, doutor, eu queria a gente falar um pouquinho na linha do tempo, porque a gente vai para as investigações da Polícia Federal, do esquema Compliance Zero. A gente pode falar depois das festas, que eu acho viável a gente voltar nesse tema e fazer uma comparação
com casos de fora, mas eu queria saber como ele conseguiu passar os níveis, passo a passo. Qual seria a estratégia? O que foi furou a bolha? Como ele conseguiu corromper? Ele furou a bolha da seguinte maneira: o primeiro nível, ele apoiou os 2 candidatos. Ele fez doação aos 2 candidatos na última eleição. Os dois? Os 2. Direita e esquerda. Antes dessa eleição que a gente teve, a última, que foi o Lula que ganhou do Bolsonaro, Sim. ele já vinha no governo do Bolsonaro com acesso ao Banco Central, porque todo banco é fiscalizado pelo Banco Central, né? Então, quando você olha, ele fazia uma coisa muito interessante, que é o seguinte: no Banco Master, ele administrava junto com um conselho e também tinha um conselho consultivo. O que ele fazia? Ele trazia figuras conhecidas e de prestígio para fazer parte desse conselho. Então ele trouxe, primeiro ele trouxe Lewandowski, trouxe Henrique Meirelles, ele trazia pessoas realmente muito bem conceituadas. E se falava também que o presidente do Banco Central na época, que era o Roberto Campos Neto, quando saísse do Banco Central, iria integrar o conselho consultivo do Banco Master. Então, ele pagava grandes salários para essas pessoas, tá? E aí o que você tem não é um sistema, digamos assim, da corrupção da corrupção ingênua, porque corrupção ingênua é o seguinte: olha, eu vou te dar aqui um dinheiro e você tem uma função pública e você vai receber para fazer tal coisa. Não, ele contratava as pessoas. Então, quando você contrata pessoas, vou dar o exemplo extremo, tá? O contrato, por exemplo, com o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, ele não é ilícito, porque quando você contrata a pessoa, você paga o valor que você quiser. Lógico, todo mundo sabe que não existe contrato daquele valor, que não existe contrato de 129 milhões de assessoria jurídica. Mas não tem proibição de contratar alguém por um valor exorbitante? Não tem. Então é assim, ele tem essas brechas que ele consegue explorar e fazer, mas como é que ele vai furando a bolha? Primeiro, ele apoia os 2 candidatos e se relaciona bem com os 2 governos. Segundo, independente do governo que mude, aquele técnico permanece. Por exemplo, você tem um técnico lá no Banco Central, que ele é técnico durante o governo do Bolsonaro, que o Bolsonaro vai sair, vai entrar o Lula, ele é um cara de carreira que está lá e que vai permanecer no governo do Lula. Então ele sabe que esse cara é importante para ele. Então, aparentemente, são esses técnicos, porque é o técnico que é encarregado de fiscalizar o banco, é o técnico que é encarregado de dizer o que está acontecendo, que ele faz o agrado. Que aí você vê que aparece viagens pagas, que quando alguém precisa de alguma coisa ele já dava para aquele técnico. E esses técnicos que vão ficando sob suspeita, tá? Ah, mas quem tem que fiscalizar, então, aonde vem a verba da União? Tem que fiscalizar o Tribunal de Contas da União. Daí você entra no Tribunal de Contas da União, a mesma coisa. Quer dizer, você tem, e a gente acompanhou uma coisa inédita, que foi um membro do Tribunal de Contas falando que tinha que anular a liquidação do banco. Quer dizer, não é função do tribunal, mas havia um quase desespero no tribunal para dizer assim, não, temos que anular, você tem que salvar. Entendeu? E aí também a coisa foi ficando feia, porque daí o escândalo cresceu. Na realidade, assim, conforme essas pessoas foram chiando e tentando reverter para proteger, é que o escândalo cresceu. Porque conforme elas foram fazendo coisas, digamos assim, atípicas, esquisitas, a própria imprensa falou, pô, peraí, tem coisa aqui. Né? Foi aí que a própria Malu Gaspar começou a soltar. E aí ele fura essa primeira blindagem. Daí fica claro o seguinte, ele já está com políticos, ele já está com técnicos do Banco Central. O próximo nível é o judiciário. E aí você começa a perceber o seguinte, ele faz um contrato com o Lewandowski era ministro da Justiça. Né? Ele faz um contrato com a esposa do Alexandre de Moraes e ele tinha a sociedade de negócios, os fundos dele, com a família Toffoli. Então, você percebe que assim, naquele nível, ele está furando, ele está subindo. Ele está subindo aquele nível. E aí, a cúpula percebe o seguinte, ele já está chegando aqui. Ele já está furando tudo aqui. Ele já está furando a bolha. E aí começa a surgir a insatisfação de não dá para ele furar essa bolha. Tá? Então, foi aí que a coisa estourou. Mas ele consegue
E olha assim, eu diria para você o seguinte, é uma coisa sem precedentes o que se ouve falar. Porque a gente já está acostumado, lembra assim de ver imagens na televisão, escândalo dos Correios. Daí aparecia lá um sujeito recebendo 20 mil reais em dinheiro e guardando no bolso. Escândalo... Você nunca ouviu falar de um escândalo em que é um contrato de 120 milhões, em que deu-se tal coisa para pagava 250 mil para... Os valores, os patamares mudam. Mudam. Por quê? Porque ele percebeu o seguinte, você não vai conseguir, de certa forma, furar essa bolha com aquela corrupção de migalha. A malinha de 500 mil. Esquece. Então, isso foi criando realmente um caminho para que ele pudesse chegar ao topo. E aí, logo na entrada do podcast, eu falo sobre o escândalo político. Político e financeiro caminham juntos. A gente não tem como separar um do outro. Para a população, porque quando a gente fala de escândalo Banco Master, muitas pessoas falam, isso daí é lá os caras, não vão afetar nada. E aí você, doutor, relata que isso afeta a sociedade. E principalmente quem está lá, embaixo da escala. Ou seja, a população de massa. Público C, o D. E aí eu queria que você falasse quais seriam os prejuízos. Vamos lá. Qual que era a operação que o Vorkar adorava fazer, que é a mais famosa que ficou? Que é a operação dos CDBs. O que é CDB? CDB é Certificado de Depósito Bancário. Na prática, significa o seguinte, eu estou emprestando dinheiro para um banco e esse banco vai me pagar uma taxa de juros, tal, vai me recompor esse dinheiro, tá? Geralmente, os bancos pagam o que a gente chama de 100% do CDI, tá? Quando é um rendimento muito bom, 105, 106, tá? O Banco Master oferecia a 140%. Né? Quando ele oferecia a 140%, é óbvio que você não vai conseguir pagar, porque você não tem caixa, você não tem capital, você não tem provisionamento para pagar isso. E aí o que ele fazia? Ele usava o tal do Fundo Garantidor de Crédito a favor dele, como se fosse fizesse parte do modelo de negócio dele. Então ele diz o seguinte, não, aplique aqui comigo, porque se eu não te pagar, o fundo vai te pagar. Então esse era o modelo que ele vendia para todo mundo. No meio do caminho, quer dizer, quando você percebe que até pro fundo é difícil pagar isso, e quando você percebe que ele está usando esse modelo de negócio, o que acontece? Aparece o senador Ciro Nogueira e propõe a emenda master. Que a emenda master era o seguinte, o fundo é obrigado a garantir 250 mil reais de reembolso para o prejuízo que você tiver. O Ciro Nogueira apresenta uma emenda ao Senado dizendo o seguinte, eu quero mudar, que o fundo garantidor não garanta mais só até 250 mil, que ele garanta 1 milhão. Ele quer quadruplicar o valor que o fundo. Se isso passa, nossa, o Vorkar ia nadar de braçada, aí o negócio ia ser muito pior. Então aí você percebe a classe política já agindo de uma forma um tanto quanto atípica, complicada. Aí você percebe que ele tem um modelo de negócio que está tendo validação das outras pessoas, entendeu? E aí você fala, mas como é que esse prejuízo vai chegar nas pessoas? Vamos lá, vamos rememorar. Quer dizer, o fundo garantidor é feito com dinheiro dos bancos, tá? Quando você gasta, que nem agora está te dizendo, só com esse prejuízo do Banco Master, os bancos já vão gastar 50 bilhões. Você está tirando 50 bilhões. Primeiro, você está tirando do lucro do banco. Então, o primeiro que está tendo prejuízo é o acionista do banco. Para pagar o prejuízo, para pagar a vida de luxo do Vorkar, o acionista do banco já teve um prejuízo. Segundo, o banco tem metas, todos os bancos têm metas, meta de lucro, meta do que ele vai obter de resultado naquele trimestre e naquele semestre, né? Ele pode falar o seguinte, eu vou atingir essa meta. Então a tarifa que eu cobrava geralmente da população mais baixa, porque a população mais alta não paga tarifa, tem isenção. Sim, tem os benefícios ali. Aí eu cobrava uma tarifa lá de 5, 6 reais por mês para o cara ter direito a ter um extrato, a ter isso, a ter aquilo. Aí eu vou subir isso para 8, que é uma forma de eu compensar o prejuízo que eu tive ali. Já vem subindo. E isso o que acontece? Está estourando na mão de quem? Da população mais carente.
Então, você tem fora uma série de outras coisas que são indiretas, mas que você começa a perceber que é o seguinte: quem vai ficar com esse prejuízo não é a pessoa efetivamente lá de cima. Quem vai ficar com o banco ele vai ter um prejuízo, mas ele tem como recompor esse prejuízo. É aquele famoso, eu repasso o meu custo. Então o custo vai para quem está mais embaixo. É isso que está acontecendo. Então já ficou bem claro aqui, e assim, as manobras políticas ali, porque para beneficiar. Então, como você mesmo mencionou, é atípico. Por que está favorecendo? Então, as investigações vão trazer. E aí eu quero falar da investigação da Polícia Federal Compliance Zero. Como é que foi esse primeiro passo das investigações, doutor? Na realidade é o seguinte, o que se tem conhecimento das investigações e as investigações no Brasil, elas sempre têm uma coisa que é um tanto quanto até, não vou dizer engraçado, mas vou dizer assim, é uma coisa um pouco realmente estranha, porque é o seguinte, quando começou a Lava Jato, eles estavam investigando o desvio e falsificação de notas fiscais em um lava-jato que ficava em Campinas. E, através daquilo, se puxou um fio, quer dizer, o contador também trabalha para não sei quem, que é o doleiro, não sei... E eles foram puxando o fio e o negócio foi ficando gigantesco, né? A Compliance Zero, ela começa mirando alguns fundos que teriam ligação com crime organizado. Então, assim, o crime organizado arrecada todo aquele dinheiro, e hoje o crime organizado arrecada dinheiro de drogas, de golpes online, né? E bem menos já dos assaltos físicos a bancos. Mas eles arrecadam aquele dinheiro, que são bilhões. E o que ele faz com aquele dinheiro? Ele precisa lavar. Então, ele passava a utilizar alguns fundos para fazer essa lavagem. E é então que o pessoal falava, o crime organizado chegou na Faria Lima, porque esses fundos ficam lá na Faria Lima. Então, assim, o crime organizado está utilizando a estrutura do fundo ali para conseguir fazer operações, manda para fora, traz de volta, abre offshore, faz trust, faz não sei o quê, e com isso conseguia lavar o dinheiro. Isso já a Polícia Federal já agindo. A Polícia Federal já agindo. De repente, num determinado momento, a Polícia Federal começa a perceber o seguinte, mas peraí, alguns desses fundos têm alguma ligação com o master, ou fazem operação utilizando o master. Sejam porque sejam fundos em que algum sócio também tem em comum com o master, algum diretor do master é diretor também desse fundo, começa a criar aquela salada. E aí, a Polícia Federal, de novo, igual na Lava Jato, vai puxando o novelo. E no que vai puxando, as coisas vão aparecendo. E aí, eu diria para você que houve, digamos, a grande falha ou o grande estupim estratégico. Que foi o seguinte, você estava investigando, estava fazendo, e isso vinha sendo investigado pela Polícia Federal e vinha sendo julgado por um juiz federal, que é como as coisas têm que ser. Porque se você recordar bem, o que era o Sérgio Moro? Um juiz federal. Sim. Ele investigava e depois as outras instâncias validavam. Nesse caso, era igual. Vinha um juiz federal investigando. De repente, o ministro Dias Toffoli fala o seguinte, não, traz tudo aqui para o Supremo. Não tem justificativa. A justificativa foi, traz tudo aqui para o Supremo porque foi citado um político lá do Rio de Janeiro. Quando muito, você teria que levar só a parte em que aquele político do Rio de Janeiro foi citado. Mas mesmo assim, era uma investigação, quer dizer... E ele fala, traz tudo. No que ele falou, traz tudo, ele acendeu um holofote em cima do problema, porque daí todo mundo falou, por quê? Por que ele quis que levasse tudo? E aí leva tudo. Aí logo em seguida vem algumas medidas também estranhas, do tipo, não, traz tudo e eu quero uma acariação. Quero que faça uma acariação entre o cara do Banco Central e o Vorcaro. A cariação é a última peça de uma investigação criminal. Para você ter uma cariação, você teve um depoimento de alguém que disse uma coisa, com depoimento de alguém que disse outra, e aí você põe os dois juntos para ver quem está dizendo a verdade. Ele quis fazer a cariação antes do depoimento. E aí todo mundo falou, estranho de novo. O que está acontecendo? E todo mundo seria a mídia e o nível 1. Todo mundo falou, o que está acontecendo? Né? E aí ele falou o seguinte, não, e tudo que a Polícia Federal apreendeu
Está sob sigilo máximo, nível máximo, só eu tenho acesso. Estranho de novo, porque quem investiga, que é a Polícia Federal, é quem tem o acesso, quem faz as perícias nos aparelhos, quem faz a extração dos dados é a Polícia Federal. Todo mundo achou estranho de novo. Então, assim, esse foi o estopim, porque no momento que você fez coisas tão estranhas, você pegou e transformou o que era uma liquidação de um banco, que a gente já teve mais de 100, teve Banco Santos, Banco Econômico, um monte de banco liquidado. Ia ser mais uma. Mas aí você trouxe um holofote que todo mundo falou, tem coisa muito errada aqui. E aí começa o trabalho de investigação. E aí eles começam, e aí começam a estourar as coisas, quer dizer, daí começa a estourar o negócio do resort, que fala, não, peraí, ele já fez o negócio com o Grupo do Vorcaro. O Grupo do Vorcaro foi quem comprou um resort que era da família do Toffoli. Daí começa o jornalista atrás de irmão do Toffoli. O irmão do Toffoli fala, eu não tenho resort nenhum. Daí vão atrás dos funcionários. Os funcionários falam, não, o resort é do Toffoli. Aí pronto, aí virou a bola de neve, que foi crescendo, e aí a crise foi instaurada no Supremo, foi parar no Supremo. Quer dizer, o Supremo passou a ser quase que um réu, né? Porque todo mundo começou a falar, é o Supremo que está com interesse nisso daqui. E o Toffoli, por outro lado, não queria largar a relatoria, porque ele falava, eu entendo que não há motivos para eu sair. Mas chegou na mão dele esses relatórios? Chegou na mão dele. Chegou na mão dele, então. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele não queria, a Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, que é o Andrei, marca uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, e leva lá na mão dele um relatório de 200 páginas. E nesse relatório, porque até então todo mundo estava assim, por que o Toffoli está querendo puxar isso para cá e o que está... Nesse relatório, ele detalha todas as operações que o Toffoli teria com o Vorcaro e com o Banco Master. E aí, qual é a reação do Supremo? A primeira reação do Supremo é falar que esse relatório é um lixo jurídico, daí não serve para nada, tal, etc. e tal. É uma reação corporativa de autoproteção, todo mundo se protege, no final, eles estão lá para blindar e também para serem blindados, né? E todo mundo se protege, e com isso eles tentaram ver se o assunto se encerraria. Só que o assunto não encerrou, né? No dia seguinte da entrega do relatório, saiu uma reportagem na TV, não sei se você viu, todos viram, mostrando lá que tinha um cassino dentro do resort. Sim. Né? Ou seja, a imprensa não deu trégua. A imprensa continuou a falar e os jornalistas que você via das grandes emissoras falando assim, não, o Toffoli precisa explicar qual é o relacionamento que ele tem. Em paralelo, a Malu Gaspar fala, não é só isso não. Tem um contrato aqui da esposa do Alexandre de Moraes. E aí as coisas começam a surgir e é uma coisa mais ou menos, digamos assim, simples, porque assim, você tem que explicar. Né? O Supremo, às vezes, ele tem uma coisa de se achar realmente muito Supremo. Tudo bem, o Supremo não é um poder eleito pelo povo, ele não é um poder que ele tem que fazer vontade popular, não, ele tem que aplicar o direito. Mas eles acham que eles não precisam, muitas vezes, dar tantas explicações à opinião pública. Né? Eles falam, não, e ao contrário, eu quero investigar quem vazou a minha informação. Né? E isso pegou muito mal, quer dizer, a opinião pública foi ficando cada vez mais inflamada, e a gente está agora num ponto em que, assim, o Supremo está em xeque. O Supremo foi colocado, né? E aí, o que aconteceu? Aí você começa a cair no jogo eleitoreiro. Esse ano tem eleição. E aí, um lado vai querer acusar o outro. Um lado vai querer dizer, isso começou no seu governo, o outro lado vai querer dizer, isso é coisa do seu governo. Tá? E esses dois lados, então, começam a fazer o quê? CPI. Né? A CPI, ela é feita sempre como um jogo político. Tá? CPI, ela é basicamente, e aí não sou eu que digo, todo mundo diz, um circo. Nunca sai nada de útil de uma CPI. Nunca. A CPI, ela faz lá 200 audiências, ouve todo mundo, faz aquele escândalo todo, dá aquele show de mídia. No final, o resultado de uma CPI é zero. Se produz um relatório,
Às vezes se manda esse relatório para o Ministério Público, se for aprovado. O Ministério Público, por exemplo, eles fizeram um relatório, o Ministério Público às vezes fala, não serve nada daqui, não tiro nada daqui. Ou seja, o relatório final é zero. Ou se faz uma CPI, como se fez das bets, em que no final nem se aprova um relatório, que as bets botam pressão lá e nem relatório tem. Então também fez lá, houve Virgínia, houve não sei quem, faz não sei o que lá, aquele escândalo todo, para no final não ter nada. Então CPI geralmente ele faz parte da cena política, de você querer constranger, e aí agora a gente está nessa fase, quer dizer, eles querem fazer o jogo político de, não, vamos tentar trazer aqui a turma da esquerda aqui para mostrar que tinha lá o Lulinha, que tinha não sei quem, então vamos. Mas vamos também trazer então a turma da direita, que tinha Antônio Rueda, que tinha Ciro Nogueira, que tinha não sei o que, então vamos, entendeu? Então se cria todo esse circo. E até agora, o que tem feito o ministro André Mendonça é um trabalho bastante sério. Ele mantém o sigilo, ele não vem autorizando que se crie um circo através da CPI, mas ele vem mantendo as investigações através da Polícia Federal. Quer dizer, aparentemente você tem um inquérito agora mais nos trilhos, tá? Mas aí eu comentei com você o seguinte, o inquérito pode estar mais nos trilhos, mas o grande perigo desse inquérito ou de qualquer investigação, nesse caso específico, são provas ou a própria delação que o Vorcaro poderia fazer. A gente vai chegar na delação, mas há rumores que toda essa investigação ainda é só uma pequena ponta do iceberg. É isso mesmo? Ao que tudo indica pelo seguinte, se você, estatisticamente, você tem menos de um celular até agora foram extraídos dados. E se você tem 10 celulares, quer dizer, você tem, teoricamente, você não extraiu nem 10% ainda. Tem muita coisa para ser extraída. E tem coisa que, obviamente, se houver uma delação, tem coisas que não vão estar nos celulares. Tem coisas que são provas que o próprio Vorcaro pode ter guardado. Que nem compra de imóveis, ocultou bilhões de reais. Então, isso daí a Polícia Federal já está tendo acesso. Já está tendo acesso. Inclusive, assim, por exemplo, as fraudes que o Banco Master cometia, que era o Vorcaro, ele adquiria muitas empresas em vários ramos. Então, ele era um banco que, quando você olhava, falava, putz, ele comprou uma empresa de oncologia, uma empresa de tratamento de câncer. Por que ele comprava uma empresa de tratamento? Por que ele ia se metendo em todos os ramos de negócio? Tá? Primeiro, para criar uma influência grande em todo o setor econômico. Segundo, que ele comprava, por exemplo, uma empresa de oncologia e falava assim, olha, eu estou comprando e botando aí 1 bilhão em você. Só que em troca, você me compra 800 milhões em CDB do Banco Master. E isso aconteceu com esses fundos de previdência, no Amapá, no Rio de Janeiro, em vários estados. Então, assim, ele fazia o negócio rodar. E o prejuízo, ele é um prejuízo que ainda não se tem um total, porque assim, você vai ter um prejuízo do Master, daí você vai ter que ver qual o prejuízo que foi causado para essa empresa de previdência do Amapá, que botou 400 milhões, para a previdência do Rio de Janeiro, que botou 1 bilhão, qual o prejuízo dessa empresa de oncologia, e assim, em 500 setores aonde ele foi entrando. Então, assim, é o maior escândalo que se teve e está só começando a apuração. Certamente a Polícia Federal tem coisas apuradas adiantadas, mas que provavelmente vão ser divulgadas só no momento adequado, né? E qual o peso da descoberta de um envelope escrito Congresso nas investigações? Qualquer prova que você encontre numa investigação, você não pode julgar isoladamente. Tá. Né? Então, por exemplo, você tem que fazer a ligação entre o que foi encontrado e algum ato que foi praticado, né? Então, por exemplo, quando eles dizem o modelo de negócio era um modelo de negócio fraudulento, a prova ele não consegue remunerar esse modelo de negócio, ele não consegue pagar 140%. O Banco Central várias vezes chamou atenção para isso. Mesma coisa, eu encontrei um envelope com o nome de várias pessoas do Congresso. Pode ser uma planilha Excel lá com vários nomes. Então, o que a Polícia Federal faz é o trabalho da formiguinha, né? É o follow the money. Quer dizer, se eu falar assim, tem lá o nome do rei e um número 300 do lado, que a Polícia Federal vai sair quebrando o teu sigilo, procurando lá se entrou 300 na tua conta.
Aí ela começa a ver que a planilha faz um certo sentido, que a planilha pode ter algum nexo com a realidade. Se ela não conseguir provar isso, é uma planilha que não tem a utilidade. Então, é assim, a investigação é uma investigação complexa, uma investigação longa e que ela tem que produzir provas, tá? Só que, me adiantando só um pouquinho aqui, como é que você tinha todos aqueles escândalos e no fim eles acabam não dando em nada? Dizem, e é constatável, que assim, quem tem os melhores advogados, esses advogados acabam achando nulidades no processo. E essas nulidades lá no fim, às vezes o Supremo acolhe uma daquelas nulidades e anula tudo. Lava Jato foi isso. Então, e você veja que coisa interessante, porque se dizia lá na Lava Jato o seguinte, não, ali houve um contato impróprio do juiz, que era o Sérgio Moro, com o promotor, que era o Deltan Dallagnol. Eles não podiam conversar e eles conversavam, ali era um contrato, então anula tudo porque é impróprio. Peraí, Porcaro conversava com o ministro do Supremo. Como é que fica? Então, você tem uma série de questões que, inclusive, ao final, pelo fato do ministro Toffoli não ter se dado por suspeito e nem impedido, podem resultar em nulidade de toda essa operação. E agora a gente vai para a questão do Porcaro. Pelo isolamento que você falou da delação, pode gerar uma delação premiada, o isolamento dele? Então, a delação premiada, ela tem uma característica. Primeira coisa na delação premiada, ela é um meio de se colher provas. Ela por si só não é uma prova. Ele indica um caminho e através de todo aquele caminho se vai confirmar se o que ele disse é verdade e se as provas existem. Tá. Agora, também diz a jurisprudência do país o seguinte, você só pode delatar para cima, você só pode delatar um superior, você não pode delatar para baixo. Então as delações, sempre que acontecem, elas acontecem assim. Um empreiteiro delatando o chefe dele, ou delatando um governador, ou delatando alguém, não sei o que, para cima. As pessoas falam, peraí, o chefe da organização aí é o próprio Porcaro. Se ele é o chefe e não tem ninguém acima dele, ele não pode delatar. Agora, se ele tem alguém acima dele, ou alguém de outros poderes que estariam acima dele ou estariam influenciando, ele pode delatar. Então, se houver a delação do Porcaro, vai ser uma delação muito pesada, porque vai envolver gente de outros poderes. Então, aí o negócio fica mais complicado. Agora, o que você relata sobre a questão do crime organizado, esse dinheiro, se entra, vai ter que ter uma origem. E a Polícia Federal vai ter que estar investigando ali. Vai. A Polícia Federal vem investigando muito essa questão de lavagem de dinheiro. Assim, é um trabalho bastante competente de Polícia Federal, de grupos de Ministério Público, grupo de combate ao crime organizado. Eles fazem um trabalho competente. Até pelo seguinte, por onde que se imagina que o crime organizado vai lavar dinheiro? Então, ele já pegam esses fundos, esses que são suspeitos de lavar dinheiro, mas também eles sabem, por exemplo, Porto de Santos, por onde entra a grande quantidade ou por onde sai a grande quantidade de drogas do país. A gente vê lá a série na televisão lá do aeroporto, mas ali você pega o cara ou que engoliu 10 cápsulas, ou você pega o cara com 20 gramas de alguma coisa, prende o coitado, faz a série, etc. E tal. Por que não fizeram uma série Porto, em vez de chamar aeroporto? Porque o container com toneladas de drogas é do porto que sai e é no porto que chega. Não é o cara com 20 gramas aqui. Então, também nessas investigações, eu li há pouco tempo atrás que eles estão investigando o presidente da Autoridade Portuária de Santos, que também está lá por uma nomeação política. Então, a Polícia Federal vem fazendo um trabalho sério, vem realmente investigando aonde tem que ser investigado. Agora, não pode morrer na praia, quer dizer, a gente não pode fazer ao longo dos anos tantas investigações, descobrir tantas operações e no final vem um abafa. Quer dizer, então eu acho que a sociedade está um pouco cansada disso, ela espera que dessa vez você tenha o resultado. Só que a gente pode ter uma frustração logo na saída. E aí, se você me permite, é o seguinte, a prisão do Porcaro vai ser julgada pela segunda turma do Supremo. Você tem 5 ministros. Um desses ministros era o Toffoli.
E o que as pessoas entendiam era que, depois de toda essa pressão que estava recaindo sobre o Toffoli, dificilmente ele votaria pela liberdade. Pegaria muito mal, então provavelmente ele seria um voto pela prisão do Vorcaro. No momento que ele diz estou impedido de votar, ele sai fora do julgamento e ficam 4. Quando você tem 4 para votar, tem um princípio que é in dubio pro réu, quer dizer, na dúvida ou em caso de empate, quem se beneficia é o réu. Então, dos 4, o Vorcaro precisa de 2 votos para ficar livre. Dentre os 4, você tem Gilmar Mendes, que vota geralmente para libertar todo mundo. É uma tradição dele, das pessoas não serem presas antes de trânsito em julgado e etc e tal. Tá? Você tem o Cássio Nunes Marques, que também tem votado no mesmo sentido, e aí já seriam os 2 votos. Devem votar pela prisão o André Mendonça, porque foi ele que decretou a prisão, afinal ele deve manter a decisão dele. E aí você tem o Luiz Fux, que também deve votar pela prisão. Mas nessa hipótese que eu falei, você já está com 2-2. 2-2 é Vorcaro solto. Então foi o que você mencionou. Então, bem provável ele estar solto logo em breve. Vai depender muito desses votos aí, assim, eu não sei se... Porque às vezes o ministro ele tem uma convicção de soltar e ele solta todo mundo. Mas num caso como esse, em que você queira ou não queira, por mais que você seja independente, você tem uma pressão que está colocando em jogo a própria credibilidade do Supremo. E as pesquisas que estão saindo estão mostrando que o Supremo está no fundo do poço em termos de credibilidade. Então, eu não sei também se isso pode pesar, né? Mas a gente vai saber porque é um julgamento que ele é virtual, ele vai ser através do plenário virtual, ou seja, cada um vota lá na sua casa ou na sua sala e manda o seu voto, e em uma semana ele acaba. Então, em uma semana pode ser que o Vorcaro esteja solto. O Vorcaro solto certamente é um alívio para muita gente que não quer ter risco de que ele faça uma delação. Mas mesmo assim continuam as investigações. As investigações continuam. Porque o que acontece? São 10 celulares. Dele, né? Dele. Parece que no total são mais de 150, porque você tem apreensão de celular dos diretores, enfim, foram 30 e tantos mandados de busca e apreensão. Então, você apreendeu o equipamento de todo mundo. E aí sai conversas íntimas? As conversas íntimas, obviamente as conversas íntimas não deveriam vazar. Encontros sexuais? E as conversas íntimas tem uma coisa interessante. Tem gente que defende que, inclusive, o vazamento da conversa íntima acaba favorecendo o próprio Vorcaro. Porque você camufla as investigações, você muda o foco. Você não está falando do desvio dos bilhões, você está falando de como ele chamava a namorada, ou do encontro que ele teve, ou dele se ele traiu, vira fofoca. Ou se ele tomou um chifre, fica virando fofoca. Fica virando fofoca. E aí você realmente tira o foco. Quer dizer, na realidade, a gente está diante de um problema sério que a gente tem que ter o foco na investigação do objeto que está sendo investigado, que é a fraude gigantesca que foi cometida contra milhões de pessoas. Agora, sobre as festas, é viável manter também um pouco o foco, porque ali ele consegue criar marionetes. Ficam manipulando pessoas. Sim, se tudo isso for verdade, quer dizer... porque, assim, o que se divulga e a gente de tudo quanto era poder lá na casa dele, e a gente... Pessoas viajavam junto com ele, teve aquela questão, o Toffoli pegou carona no jatinho do diretor para ir assistir o jogo lá da final da Libertadores. Quer dizer, se todas essas coisas se confirmarem, quer dizer, realmente fica uma situação bastante complicada pro Vorcaro, porque você tem a corrupção quando você tem um polo ativo, que é quem está corrompendo, e um passivo, que é quem está recebendo. Sim. Né? Agora, pode ser que daqui a pouco se diga, não, foi um engano, eu não tenho fita nenhuma, e o outro lado também diga, não, não tem nada, também não é tão grave assim, é só mais uma liquidação de banco e vamos seguir em frente à vida. As apurações atuais são essas. Porém, doutor, o que você espera futuramente para esse caso? Olha, a minha expectativa ela não é das mais otimistas. Por quê? Porque ela é baseada em todo o histórico que a gente passou, de tudo que já aconteceu até agora. Então, eu espero para esse caso que lá na frente, quando a gente tiver as investigações finalizadas e tiver realmente um processo criminal e um processo sendo julgado, se for com autoridades de foro privilegiado, um processo sendo julgado no Supremo, eu espero nulidades e eu espero que a operação seja bastante
frustrada. Nulidades e no final vai ter uma multa para alguém pagar, pode ter uma pena, mas é pequena e daí é réu primário, tem o direito de cumprir a prisão domiciliar. Eu acho que a gente vai ter mais um caso para que daqui a alguns anos a gente esteja contando a história. Teve o Mensalão, teve a Lava Jato, teve não sei o quê e teve o Master. Vai ser mais um caso. Infelizmente. É o que eu acho. Triste. Doutor Francisco Gomes, muito obrigado pelas explicações, pela clareza. Até uma próxima, com certeza. Até a próxima. Eu tô sempre à disposição de vocês. Chamou, eu tô aqui. Tá ok, muito bom. E para você que ficou até o final, já deixe seus comentários aqui. O que você acha? Ficou claro, não ficou? Compartilha com a família, fortaleça. Deixa esse vídeo aí para o Brasil e para o mundo. Então já sabe, siga as nossas redes verticais aqui. Estamos no Spotify, canal de corte vem ganhando muita força. Quero agradecer imensamente. Só falar também, me sigam nas redes sociais no Francisco Gomes ADV. É isso aí, doutor, já sabe. A gente vai deixar todo o link aqui para as pessoas seguirem o seu trabalho, que é um trabalho com muita clareza e um trabalho de informação de qualidade para as pessoas. Obrigado. É isso aí. Eu sou o Rei do TikTok, mais uma vez aqui, estive com o doutor Francisco Gomes. Até a próxima, tamo junto. Uma salva de palmas.